Aí, amigos, tudo bem? Meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produto, sócio da Atom Studios e professor universitário. Você tem ouvido falar muito, se você ouve o canal aqui, você tem ouvido falar muito sobre a gente falar que design não é desenho. Porra, design é projeto. Afinal, o que é projeto? Projetar é você imaginar, você projetar à frente, jogar qualquer coisa à frente, imaginar como pode vir a ser. E não é raro a gente fazer isso. Na verdade, na vida de vocês, na minha vida, na vida de qualquer profissão, a gente sempre está projetando a profissão, projetando o que eu vou fazer no trabalho e assim por diante. Agora, imagina se você tivesse um jeito dentro das empresas, dentro dos negócios, de fazer isso simplesmente com uma imagem. Você olha a imagem, consegue olhar essa imagem e projetar uma empresa inteira. Imagina se isso existisse. Então, isso existe e a gente vai falar hoje sobre isso. Mas antes de continuar, não se esqueça de dar joinha, que isso é importante pra caramba pra gente. Eu tô vendo muita gente visualizando e não dando joinha. Pô, dá joinha que isso é legal pra gente, beleza? Isso é importante. Isso aqui diz pro YouTube se vale a pena e pra gente se vale a pena, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho pra receber mais notificação. Aperta todas lá, toda vez a gente lança um vídeo. De segunda-feira a gente tem os nossos podcasts que saem nas quintas e nas segundas-feiras no YouTube, né? Na quarta-feira tem esses vídeos que eu vou comentando sobre conceitos e assim por diante. E sexta-feira a gente fala sobre Industrial Tech, várias formas e possibilidades de produção e tecnologia. Aliás, se você é um industrial e quer mostrar, tem um vídeo que quer mostrar no nosso canal, cara, entre em contato com a gente, fala com a gente, entre em contato aí nos canais aí embaixo, fala com a gente pra gente mostrar a sua produção e explicar como ela funciona. Isso é bacana pra caramba, beleza? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Não é raro, né, a gente tentar montar um modelo de negócio. Desde quando a Revolução Industrial aconteceu e começou a se instaurar essa questão das empresas, dos negócios, cara, a gente sempre tentou achar, sempre tentaram ver a melhor forma de você montar uma empresa. E dentro de montar uma empresa, montar um negócio, né, e projetar isso daí que parece algo extremamente complexo, não que não seja complexo, tem gente que só trabalha com isso, mas parece alguma coisa complexa, um bicho de 7 cabeças, e se eu te falar que esse bicho tem 9 cabeças? Aí você ia ficar mais assustado ainda, né? É mentira, eu sou bem macho. A gente tem essa preocupação, a gente sempre quer montar um negócio, existe o sonho de todo mundo de montar o seu próprio negócio. Você não sonha em montar o próprio negócio? Todo mundo sonha em montar esse próprio negócio, né? Mas tem pessoas que têm estômago e pessoas que não têm estômago para isso. Mas de qualquer forma, é possível a gente imaginar como é esse negócio. Na minha área, da área de design e de projeto, eu me tornei especialista em design de produto. E aí praticamente desenvolvimento e detalhamento. Então eu pego uma ideia, tiro do papel, boto no chão de fábrica. E daí ainda desenvolvo isso para fabricação, né? Faço o detalhamento que a gente fala para fabricação. Trabalho muito com a parte de brand na questão de posicionamento estratégico das empresas. Como elas vão se portar, de que maneira, qual é o tom de voz dela, como é que ela trabalha com isso. Que isso é muito importante para a gente entender até os próximos serviços que vão ser desenhados. E o ser humano, ele precisa, cara, ele é necessário, para ele ter uma organização. Não importa, você pode até falar, você é hiper desorganizado. Não, você não é desorganizado. Você pode ser bagunceiro, tem alguns que são desorganizados, mas todo mundo tem que organizar. O cérebro humano funciona muito bem com organização, com lógica, com matemática. Não é por acaso que às vezes a gente quer deixar tudo simétrico, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, porque o cérebro humano, ele tem essa limitação e essa necessidade das coisas estarem organizadas. É uma questão biológica nossa. É o que fez a gente chegar até aqui, de certa forma, né? Porque organizar as coisas, entender como elas funcionam, faz a gente entender melhor como agir, como fazer as ações. Então, isso faz parte da nossa característica. Existe uma forma da gente pegar isso, então, e organizar, tá? Organizar numa imagem só, inclusive para modelo de negócio, tá? Então, criaram, né? Começaram a fazer um compilamento, aí mais de 150 pessoas pelo mundo começaram a se juntar e tentar montar e organizar alguma coisa que desse para mostrar para a gente em uma imagem, e o que a gente fala comumente em uma fotografia, como se tivesse tirado uma fotografia só, e entender o que é o seu modelo de negócio, como ele funciona, e fica mais fácil de eu praticar, beleza? E esse sistema gerou um livro que chama Inovação em Modelos de Negócio, Business Model Generation. Esses Business Model Generator. Eu sempre erro esse nome. É ridículo, puta que eu sou imbecil. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ai, meu Deus.
Bom, de qualquer forma, ele criou o Canvas do Business Model. Esse livro saiu mais ou menos em 2013, mais ou menos não, em 2013 ele saiu, tem a versão já em português, ele é um livro muito bacana. Canvas do Business Model é uma fotografia que tem 9 campos, e esses 9 campos, eles mostram tudo que tem dentro de uma fucking empresa, cara. Você quer entender a tua empresa? Se você preenche isso daí, assim, que seja do jeito simples, você já entende como essa empresa funciona. Olha que incrível que é isso. Você pode ter uma foto, uma imagem na sua parede, que não é raro ter. Hoje em dia teve tanto desenvolvimento disso que você tem um canvas para pessoal e tem um canvas até para projeto, tá? Mas esse business model do Canvas, que eu acho sensacional, é um jeito, inclusive, muito bom e é uma ferramenta que a gente usa muito boa, inclusive para entender qual é a característica do cliente ou do negócio, para poder desenhar com mais assertividade e comunicar da maneira certa também para o industrial. Meio que conecta todos os braços que tem dentro de uma empresa. É muito legal, porque dentro desses 9 campos, inclusive, você consegue mapear quais são os campos que dependem de uma comunicação, de uma coisa mais criativa, quais são os campos que são mais efetivos, que precisam de ação mesmo, de coisas acontecendo, e como inclusive eu ganho lucratividade, né? E quanto eu invisto para poder ter essa lucratividade. Onde eu vendo, como eu produzo, quanto eu gasto, de que maneira eu gasto. Cara, imagina, isso é fantástico. Eu uso muito o business e eu sugiro ter o business model, e é um dos primeiros momentos que a gente começa a tirar uma fotografia de uma empresa, porque ele é fácil de entender, ele é fácil de enxergar, tá? Às vezes, no começo é um pouco mais difícil de você entender como você vai encaixar as estruturas. Mas a partir desse momento que você tem essa fotografia, fica mais fácil para a gente falar de briefing, de futuras ações, da gente passar daquela barreira de tipo, o designer, o artista é criativo, ele não sabe o que tá falando, não sabe que até uma empresa assim, a gente sabe, porque a gente estuda isso, tá? A gente estuda pra caralho isso. Inclusive, em minhas aulas eu começo a praticar muito isso com os alunos, tá? Eu sou dos caras que mais faço isso com alunos da graduação. Da pós-graduação é mais normal, mas os fucking alunos da graduação, tá? Inclusive, alunos, se estiverem assistindo, fala aí se eu não faço isso com vocês, beleza? Isso é importante. E aí, com esse Canvas, cara, eu tiro uma fotografia e sei como é que é. Aí eu sei as ações que eu tenho que fazer. Você tem que fazer um logo, você tem que fazer uma marca, você tem que fazer um novo produto, você tem que fazer um posicionamento estratégico, você tem que chamar o pessoal de marketing e falar que trabalha tal coisa, você tem que falar a engenharia ali, o problema está sendo a produção, você tem que pegar o parceiro e falar, vamos arrumar outro parceiro, né? Outra parceria. Puta, será que meu cliente eu estou acertando o ponto certo? Será que eu estou entregando uma proposta de valor adequada? Será que eu estou fazendo a comunicação mais adequada do meu produto? Cara, tem tanta coisa muito legal que em uma fotografia que vocês estão vendo aí o tempo todo, o business model, né? Aqui, joga o business model aí, hein? Não vai esquecer, hein? E esse livro que eu comentei, ele é muito legal, porque ele não é um livro que saiu da cabeça de alguém do nada. Foram 150 pessoas ou mais, pelo que eu lembro, são 150. Na hora que você vê os autores, lá tem todos os autores, né? Do mundo todo que foram se juntando para falar, cara, sabe tudo aquilo que a gente usa? Análise SWOT, análise de concorrência, criatividade, produto novo, como é que a gente lucra, de que maneira a gente vende. Cara, se a gente juntar isso num grande campo para organizar, foi uma sacada genial. Não é pouco genial. Foi genial, cara. Foi foda pra caramba. É muito bom. Esse Canvas, cara, é fantástico. Eu sugiro que vocês venham, que vocês comecem a dar uma procurada, dar uma olhada. Você está começando uma startup? Dá uma olhada. Você está começando um projeto novo para um cliente? Cara, dá uma olhada. O business model, eu não estou falando só para designer, não. Para qualquer pessoa. Você tem consultores em várias áreas que falam sobre o negócio. Aí vocês estão na mesma página. Lembrando que ninguém entende melhor do negócio do que o cliente, o seu cliente. Então pense nisso na próxima vez e entenda. Sim, designers estão preparados e se preparando, pelo menos pela minha parte, os meus alunos e a minha empresa estão preparando designers, tá? Para serem pessoas que entendem de negócios e comunicam no mesmo tom e no mesmo nível, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar joinha, não se esqueça de ouvir nossos podcasts, o maior podcast de design do país, tá? Falando sobre várias coisas com várias pessoas diferentes, e a gente se vê na próxima. Até mais!